Questão número 1. Lady Gala Shalonal é uma estudante muito aplicada. Na aula prática de física, ela montou um circuito elétrico com 3 resistores associados, R1, R2 e R3. Ligou o circuito a uma fonte de 12 volts e mediu com o multímetro as tensões e correntes em cada resistor e obteve os seguintes dados. Então, os dados são esses. A tensão 1, 5 volts, para uma corrente 1 de menos 2 amperes. A tensão 2, 4 volts, para uma corrente elétrica de intensidade menos 2 amperes. E uma tensão 3, 2,8 volts, também para uma corrente de intensidade menos 2 amperes. Analise as informações a seguir. Os 3 resistores do circuito de Lady Gala Shalonal estão associados em paralelo? Como nós sabemos, em uma associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Não é o que vemos aqui. Quando observamos, percebemos que o primeiro dos resistores tem 5 volts, o segundo tem 4 volts e o terceiro 2,8. Portanto, essa é uma informação falsa. Deveriam ser iguais, a mesma diferença de potencial, a mesma tensão em cada resistor. Número 2. Os 3 resistores do circuito de Lady Gala Shalonal estão associados em série. Qual a característica da associação em série? A corrente elétrica é a mesma. E como podemos observar, exatamente a mesma corrente elétrica de menos 2 amperes. Portanto, é verdadeira. O valor da resistência de R1 é menor que o valor de R3. Para isso, precisamos utilizar o cálculo da lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. No caso do resistor 1, o 1 igual a R1 vezes I1. Temos o valor da primeira tensão, que é 5 volts, e a corrente é 2. Não coloquei o sinal porque a gente só quer a intensidade. Quando eu passo dividindo, eu encontro 2,5. Vamos ver agora o que acontece no resistor R3. No R3, da mesma forma, o 3 igual a R3 vezes I3, a tensão é de 2,8 e a corrente elétrica é de 2. Quando eu divido, dá 1,4. Portanto, a informação é falsa, porque o resistor R1 tem a resistência maior que o resistor R3. Ele me informa que tem uma fonte de 12 volts ali. E aí nós observamos essas tensões. Se eu somo 5 mais 4 é 9, mais 2,8 dá 11,8, não chega a 12. Isso acontece porque houve percas no caminho, geralmente dissipadas por efeito Joule. Por isso, quando ele afirma que a soma das tensões em cada resistor não é a mesma da tensão total da fonte, por causa das percas energéticas que podem ser observadas em experimentos reais, nós podemos dizer que a afirmação é verdadeira. E a quinta afirmação, os sinais negativos das correntes elétricas indicam que o medidor elétrico está posicionado para medir o sentido convencional da corrente, ao invés do sentido real. Sim, na verdade é isso. Então, quando você obtém o valor da corrente negativo, significa que você apenas inverteu o sentido do seu medidor elétrico. Portanto, são verdadeiras 2, 4 e 5. Letra B é a resposta certa. Questão 2. Num trecho de um circuito, um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, quando aplicada a uma DDP-U. Ao substituir esse fio por outro, também de cobre, de mesmo comprimento, mas com área de secção transversal 2 vezes menor, verifica-se que a intensidade da nova corrente elétrica, aí tem as opções, permanece constante, se reduz à metade, se duplica, se triplica, se quadruplica. Então temos que observar as equações que regem essas transformações. A primeira delas é a primeira lei de Ohm, que relaciona tensão, corrente e resistência. Se eu passar esse R dividindo, eu chego a uma conclusão que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Então, essa informação para nós é importante. Outra situação é a segunda lei de Ohm, que relaciona as propriedades
geométricas e dos materiais de cada resistor. Resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área da secção transversal. E conclusão chegamos, quando olhamos essa equação, que a resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal. Em outras palavras, se você diminuir a área da seção transversal, você vai aumentar a resistência. Então, se você aumentar a resistência, você está diminuindo a corrente elétrica na mesma proporção. Portanto, no exercício está dizendo, se você diminuir a área da seção transversal, consequentemente, você também vai diminuir a corrente elétrica. Portanto, se eu diminuir 2 vezes, a corrente elétrica se reduz à metade. Questão 3 traz para a gente uma informação sobre o peixe elétrico, conhecido por aqui, inclusive falando sobre o quanto ele é perigoso, a descarga elétrica que ele consegue emitir e por que isso acontece. Ele faz algumas observações e nós temos que encontrar a opção incorreta. Se o poraquê fosse um peixe marinho, seria ainda mais perigoso, pois sua descarga elétrica se propagaria com maior facilidade e, consequentemente, maior intensidade. Temos que pensar que no mar a água é salgada, que é condutora, né? Um condutor muito melhor do que a água doce. Portanto, o estrago do poraquê, pelo menos ali próximo dele, seria muito mais intenso. Então a letra A é verdadeira. Letra B. Apesar do alto valor da tensão, o que faz do poraquê um risco para outros animais é a intensidade de sua corrente elétrica, cujo valor está acima dos limites suportados pelo organismo humano, por exemplo. Então, no texto, ele vai dizer que o poraquê consegue emitir 3 amperes de corrente elétrica, é muito acima do suportado pelo ser humano. Portanto, a letra B também é verdadeira. Letra C. 4 pessoas estão de mãos dadas, formando uma fila fora da água. Se a primeira pessoa tocar em um poraquê, enquanto ele libera uma descarga elétrica, todas receberão a mesma intensidade de corrente elétrica. Isso é verdade, porque essas pessoas podem funcionar como resistores em série. E nós sabemos que em série a corrente elétrica é a mesma em todos os trechos do circuito. Então, teoricamente, todas seriam percorridas pela mesma corrente elétrica. A letra D fala assim: 4 pessoas estão de mãos dadas, formando uma fila fora da água. Se a primeira pessoa tocar em um poraquê, enquanto ele libera uma descarga elétrica, apenas a primeira e a última serão eletrocutadas. Na verdade, não, né? Sabemos que já acabamos de verificar a letra C, que todas elas sofrerão as consequências da corrente elétrica. Então a letra D é a única dessas que é incorreta, portanto é que nós vamos marcar. E a letra E fala, mesmo fora d'água, o poraquê pode emitir descargas elétricas. Essa informação é dada no texto porque não fala em nenhum momento no texto que a descarga elétrica dele é provocada pela água, e sim por células que ele tem no seu corpo. Questão 4. O desenho a seguir representa um circuito composto de 5 lâmpadas, L1, L2, L3, L4 e L5, que são idênticas, ligadas a uma fonte de tensão U. Supondo que nessa configuração inicial todas as lâmpadas estejam acesas. Analise as seguintes informações. Se a lâmpada L1 fosse removida, as lâmpadas L4 e L5 continuariam acesas. Essa é a primeira informação. Portanto, o que aconteceria se nós removêssemos a lâmpada L2? A L2 está em série com L1 e L3. Se eu tirar a L2, apaga a L1 e a L3. Porém, a L4 e a L5 estão em paralelo com o ramo de cima. Ou seja, a tensão nelas é independente. Esse ramo de cima e o ramo de baixo recebem a mesma tensão, porque o ramo de cima está em paralelo com o de baixo. Então podemos dizer que são independentes da lâmpada L1. Portanto, a número 1 é verdadeira.
Segunda afirmação. Se a lâmpada L1 fosse removida, todas as outras lâmpadas se apagariam. Não, essa daqui é falsa. Por quê? Ela iria apagar a L2 e a L3. Mas a L5 e a L4, como nós já vimos, continuariam acesas. Portanto, a afirmação 2 é falsa. Terceira. Pela lâmpada L1, passa a mesma corrente elétrica que na lâmpada L3. Característica de uma associação em série. A L1 e a L3 estão em série. Característica da associação em série é que é a mesma corrente elétrica. Portanto, a terceira está correta. Quarta, o trecho L4-L5 apresenta maior diferença de potencial do que o trecho L1, L2, L3. Não, em uma associação em paralelo, e esses dois trechos aqui estão em paralelo, a tensão é a mesma, a diferença de potencial é a mesma. Portanto, a quarta é falsa. Quinta, a forma correta de determinar a resistência equivalente do circuito seria calcular L1 e L5 em paralelo, e em seguida L2 e L4 em paralelo, e por fim esses resistores ficariam em série com L3. Na verdade, nós sempre temos que seguir o caminho da corrente elétrica. Então, qual o primeiro passo? Seria fazer em série L5 e L4, depois em série L1, L2 e L3, e aí faríamos o resultado daquele trecho de cima em paralelo com o trecho de baixo. Portanto, a número 5 é falsa. Logo, as únicas verdadeiras são 1 e 3, o que nos leva à letra A. Questão número 5. Aplicam-se várias tensões elétricas nos terminais de um resistor e medem-se as correspondentes intensidades de corrente que o atravessa. Com esses dados, constrói-se o gráfico abaixo, obtendo a curva característica do resistor R. O esquema a seguir, cujos pontos A e B estão conectados em uma fonte elétrica, foi montado com resistores do mesmo valor do representado no gráfico. Determine o valor do resistor equivalente. Então, o exercício mostra para a gente um gráfico da tensão em função da intensidade da corrente elétrica e nós temos pontos que relacionam essas duas grandezas. E aí, isso aqui vai nos fornecer o valor desses resistores. E aí podemos fazer as associações. Vamos analisar o gráfico. Então, terei 4 volts quando a corrente elétrica tiver intensidade de 0,25 amperes. Se eu usar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, substituindo os valores, U 4 e I 0,25, eu obterei o valor da resistência de 16 ohms. Eu poderia também ter feito isso em outro ponto do gráfico. Por exemplo, 8 e 0,5. O resultado seria exatamente o mesmo. O mesmo aconteceria se eu usasse 12 e 0,75 e fizesse o cálculo, também chegaria em 16 ohms. Isso prova que esse resistor é um resistor ôhmico, ou seja, que obedece à primeira lei de Ohm. Independente disso, nós sabemos agora que o resultado é 16 ohms. Portanto, aquele meu resistor, cada um deles vale 16 ohms. E agora eu faço o cálculo com base na nosso estudo de associação de resistores. No primeiro trecho, eu tenho 3 resistores em série. Em série, nós sabemos que basta somar o valor dos resistores. Então, vamos fazer 16 mais 16 mais 16, que é igual a 48 ohms. Agora, esse trecho está em paralelo. 48 e 16. O que eu faço? 48 e 16. Aplicamos a regrinha prática de resistor equivalente em paralelo, que é o produto dividido pela soma. Então, 48 vezes 16 sobre 48 mais 16. Teremos 768 dividido por 64, que dá uma resistência equivalente de 12 ohms.
Questão número 6. Um circuito um pouco estranho, mas vamos tentar resolvê-lo. Considere que há uma fonte de tensão conectada aos terminais A e B do circuito abaixo. Determine o resistor equivalente. Na videoaula, eu aconselhei vocês, todas as vezes que vocês vissem um circuito que você acha complexo, marque pontos onde você acha que pode haver divisor de corrente. Então, eu vou marcar alguns pontos, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto. Apesar de vocês perceberem que nesse ponto aqui, ó, esse ponto azul, não há divisor, mas por via da dúvida, quiser marcar, não tem problema. O outro procedimento era assim, aonde tivesse, quando passasse por um resistor, eu iria mudar a nomenclatura dos pontos. Se eu tenho o ponto A e quero chegar até o ponto B, o próximo eu vou chamar de ponto C. O próximo de ponto D, ponto E e ponto F. O interessante é que esse ponto F é o próprio ponto B, já que do ponto B até aquele ponto que eu marquei não tem nenhum resistor. Vamos agora abrir o circuito. Nós falamos que vamos traçar o caminho de A para B, passando pelo ponto C e pelo ponto D e também pelo ponto E. Vamos ver todos os resistores nesses pontos. De A para C tem um de 2 ohms. Vou marcar ali, pronto, visualizado, para eu não me perder. De C para D tem aquele ali, ó, de 3 ohms. De D para E tem aquele ali de 9 ohms. E de E para B tem um de 17 ohms. Tem outros ainda, com uma ramificação um pouquinho diferente. Por exemplo, eu tenho o caminho de C para E. É esse aqui de 4 ohms. E também tenho de C para B, que é esse de 5 ohms. Então já marquei todos os meus resistores. E agora eu tenho um circuito um pouco mais simples para se trabalhar. E é ele que eu vou mostrar agora. Bom, a primeira coisa, vamos pegar esse trecho de 3 e 9 e vamos transformar num resistor de 12. Por quê? Porque estavam em série. 3 mais 9 dá 12. Agora, 12 e 4 estão em paralelo. Se é em paralelo, eu aplico a regrinha prática, é mais fácil. 12 vezes 4 dividido por 12 mais 4, o famoso produto pela soma. 12 vezes 4 dá 48, 12 mais 4 dá 16, logo a resistência equivalente naquele trecho é de 3 ohms. Então é como se eu pegasse todo aquele circuito ali e trocasse por um único resistor de 3 ohms. Entre o ponto C e o ponto B, tem agora dois resistores, um de 3 e um de 17, que estão em série. Em série basta somar, dá 20 ohms. Agora eu tenho 20 e 5 que estão em paralelo. Se estão em paralelo, eu faço produto e soma. 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Teremos 100 dividido por 25, que é igual a 4 ohms. Então, aquele monte de coisa ali, eu substituo por um único resistor de 4 ohms. Finalmente, eu tenho a mais simples de todas as associações de resistores, que é uma em série com dois resistores, né? Então, eu tenho 2 mais 4, que é igual a 6 ohms. Essa é a resposta. Um resistor equivalente de todo aquele circuito é 6 ohms. É como se eu trocasse todos os resistores por um único de 6. Não iria alterar as características energéticas que passam pelo circuito. Questão 7. Dado o circuito a seguir, determine o valor da resistência equivalente, considerando que os terminais A e B desse circuito estão conectados a uma fonte de tensão. Parece um circuito um pouco complexo, então uma das alternativas é a gente marcar os pontos que a gente acha que pode haver algum divisor de corrente elétrica.
Então, ali são os pontos marcados, onde pode haver divisor de corrente. Agora, vamos observar se há realmente divisor de corrente nesses pontos. Lembrem que, se passar por um resistor, esses pontos mudam de nome, porque nós temos ali o ponto A e o ponto B. Então, eu vou seguir aqui na ordem alfabética, uma técnica interessante para isso, marcando os pontos C, D, E, F e assim sucessivamente. Entre o A e esse ponto não tem resistor, então ele ainda é o ponto A. Do mesmo jeito que aqui também é o ponto A, e aqui também é o ponto A. O ponto B está ali, no final do circuito. E aí, nesse ponto azul que eu acabei de marcar aqui também, ainda é o ponto B, porque entre esses dois pontos não tem resistor. Então, aqui é o ponto B. Consequentemente, ali também é o ponto B. E ali também é o ponto B. E aqui embaixo, será que também é o ponto B? É, porque entre esse já marcado em azul e esse que por enquanto está vermelho, não tem nenhum resistor. Então, aqui também é o ponto B. Consequentemente, ali também é o ponto B. E ali também o ponto B. Nos resta agora marcar o que mais? Ali embaixo também é B, porque se eu observo, nesse intervalo também não tem resistor. Então, se aqui é B, consequentemente, ali embaixo também é. E aqui também é B. E ali também é B. Então, estão traçados meu caminho de A para B, passando por todos esses circuitos aqui. Vejamos se tem algum circuito que está entre duas letras iguais. Como assim letras iguais? O que significa isso? Se ele está entre duas letras iguais, significa que ele não tem diferença de potencial. Lembre-se, o potencial elétrico está determinado entre o ponto A e o ponto B. Se tiver algum resistor entre 2A ou entre 2Bs, significa que não há diferença de potencial. Então a corrente elétrica não percorre aquele circuito, não percorre aquele resistor. Logo, ele está no chamado curto-circuito. E exatamente o que acontece com esse resistor de 18 ohms. Está entre dois pontos B. Logo, a corrente não passa por ele, ele está em curto-circuito. Do mesmo jeito que esse de 6 ohms entre dois pontos B também não recebe corrente elétrica. Logo, está em curto-circuito. E esse 3 também. Não há diferença de potencial entre eles, logo não passa corrente elétrica, é o que nós chamamos de curto-circuito. Na hora de escrever isso aqui de forma mais eficiente, a gente fala que vamos abrir o circuito, fazer um caminho de A para B. De A para B, que caminhos que eu tenho? Eu tenho um de 12 ohms, que é esse aqui. Um outro de 36 ohms, que é esse daqui que eu acabei de marcar. E um outro de 9 ohms, que é esse que eu acabei de marcar. Todos os outros, a corrente elétrica, como nós já vimos, não passa por ele. Logo, eu tenho 3 resistores, todos em paralelo. Agora eu posso calcular de forma mais tranquila, porque o circuito está relativamente simples. 12 e 36 em paralelo, é só fazer produto dividido pela soma. Então, eu terei 12 vezes 36 dividido por 12 mais 36. 12 vezes 36 dá 432. E 12 mais 36 dá 48, cuja divisão dá 9 ohms. Ou seja, é como se eu pegasse todo aquele circuito que está ali e substituísse por um de 9 ohms. Agora ficou fácil. 9 e 9, como é que eu calculo isso? Ou eu faço o produto e soma, 9 vezes 9 dividido por 9 mais 9, ou eu simplesmente uso uma forma mais fácil. Já que eles são iguais, basta dividir pela quantidade de resistores. Eu tenho 2, então é 9 dividido por 2 igual a 4,5 ohms. Resumindo, todo aquele circuito gigantesco é como se eu trocasse todos os resistores deles por um único de 4,5 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente do problema. Questão número 8. Considere que os pontos A e B a seguir estejam conectados a uma fonte elétrica que fornece ao circuito uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes.
Determine a tensão elétrica total dessa fonte. Ou seja, eu tenho vários resistores nesse circuito e há uma informação que a fonte elétrica me fornece uma corrente elétrica de 4 amperes de intensidade. Então eu tenho que achar a tensão dessa fonte. Para isso, eu preciso usar a primeira lei de Ohm. E como fazemos isso? Primeiramente, encontrando o resistor equivalente desse circuito. Então vamos marcar pontos, porque parece um pouco complicado a gente entender de uma vez só. Então vou marcar os pontinhos, onde eu acho que pode haver divisor de corrente. E vamos analisar esse circuito de maneira mais detalhada. Vamos dar os nomes agora, já que ele está partindo do ponto A para o ponto B, são os terminais onde há diferença de potencial sendo estabelecida. Então, se esse ponto aqui é o ponto A, logo o ponto cinza do lado dele também é A, e consequentemente, esse cinza aqui quase que no meio também é A, porque entre ele não passa nenhum resistor. Então ali é A também. Eu vou na sequência da ordem alfabética, esse ponto vermelho eu vou chamar de C, porque passou por um resistor, né? Quando passa por um resistor a gente dá uma nova nomenclatura para ele. O próximo é o ponto D, depois o ponto E, e esse aqui poderia ser o ponto F, não poderia? Só que ele é o próprio ponto B, já que no terminal B e esse ponto não há nenhum resistor. Logo, é o próprio ponto B. Podemos agora abrir o circuito e vamos verificar quais são os caminhos que a corrente elétrica percorre, de A para B. Passando por quais pontos? Por ponto C, ponto D, ponto E. De A para C, ele passa por aquele ali de 10. Lembra que eu expliquei para vocês que eu sempre vou marcando, né? Para que eu não me perca, eu não esqueça nenhum resistor no caminho. De C para D, tem esse de 20. De D para E, tem esse aqui de 15. De E para B, tem esse de 30. Vamos que estão no meio agora. Olha só, tem esse de 30 de A para D. E tem um diretão de A para B de 30 também, que é aquele ali. Por fim, o de A para B também, que é um de 20, aquele ali. Certo, tem um circuito relativamente mais simples. E agora vamos à nossa técnica de como resolvê-lo. Primeiro, entre o ponto A e o ponto D, há 2 resistores, um de 10 e um de 20, que estão em série. Sabemos que em série é só somar. Então, 10 mais 20 vai dar 30 ohms. Quando você observa, agora eu tenho 30 ohms aqui e 30 ohms na ramificação de baixo. Eles estão no mesmo ponto. Então a corrente se dividiu, eu tenho uma associação em paralelo 30 e 30. Já que são iguais, é só dividir pela quantidade. 30 dividido por 2 em paralelo vai dar 15 ohms. Agora posso melhorar isso aqui ainda. Entre esse ponto A e o ponto D tem um de 15. Depois, entre D e E tem outro de 15. E entre E e B, o trecho final, tem um de 30. Todos em série. Então eu posso fazer 15 mais 15 mais 30. 15 mais 15 mais 30 dá 60 ohms. Ok, então agora o meu circuito tem todos os resistores em paralelo. 60, 30 e 20. Vamos fazer ali 60 e 30 em paralelo. 60 e 30 em paralelo. É produto e soma, né? Multiplica 60 vezes 30 dividido por 60 mais 30. Vai dar 1.800 dividido por 90 vai dar 20. Então eu troco ali por 20 ohms. Agora é fácil. Ou fazemos produto e soma, ou o mais fácil. São 2 resistores iguais, basta pegar o valor e dividir pela quantidade. 20 dividido por 2 vai dar 10 ohms. Logo, significa que meu resistor equivalente é esse valor aí, ó, 10 ohms. Usando a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, a tensão é o que eu quero encontrar,
R acabei de calcular, que é 10, e a corrente elétrica vale 4 amperes. Substituindo, 10 vezes 4 vai me dar uma tensão ou diferença de potencial, ou popular voltagem, né, de 40 volts. Questão 9. No circuito representado a seguir, os três resistores R1, R2 e R3 são idênticos. São compostos de um material cuja resistividade elétrica é de 1,2 vezes 10 a menos 2 ohm-metro. Sabendo que cada resistor tem 4 centímetros de comprimento e que suas respectivas áreas de seções transversais medem 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, determine o valor da resistência equivalente desse circuito. Logo, eu tenho uma imagem onde me mostra o circuito elétrico. Eu tenho um resistor, tenho um trecho em paralelo, logo na sequência tem outro resistor R3, e ele me dá informações que provavelmente me remetem a alguma condição relacionada à segunda lei de Ohm, porque ele me deu resistividade e também me informou o comprimento e também a seção transversal desse resistor. Logo, se eu usar a segunda lei de Ohm, eu consigo encontrar o valor da resistência de cada um desses resistores. Logo, substituindo os valores, resistividade, que é medida em ohm-metro, ele diz que é 1,2 vezes 10 a menos 2. Ele me disse que cada resistor tem 4 centímetros de comprimento. Só que eu tenho que usar, nesse caso, unidade do sistema internacional. Então, ao invés de 4 centímetros, eu coloco 4 metros. Ou coloco 0,04 ou 4 vezes 10 a menos 2. E lá embaixo eu tenho a seção da área transversal, que mede 6 vezes 10 a menos 5. Já está em metros quadrados. Está tudo certinho. Realizando o cálculo, 1,2 vezes 10 a menos 2 multiplicado por 4 vezes 10 a menos 2. Então, multiplicamos 1,2 por 4, dá 4,8. E ali, nas potências de 10, conservamos a base e somamos o expoente. Menos 2 mais menos 2 vai dar menos 4. Quando eu faço a divisão desse número por 6 vezes 10 a menos 5, 4,8 dividido por 6 dá 0,8. E agora fiquem atentos aqui embaixo, porque nessas potências de 10 tem uma pegadinha, né? Conserva a base e subtrai o expoente. Só que o expoente de baixo já é negativo. Então é menos 4 menos menos 5. E o menos com menos vai dar mais, né? Então menos 4 mais 5 é igual a 1. 0,8 vezes 10 elevado a 1 é simplesmente 8. 8 ohms é o valor de cada um desses resistores. Substituindo ali, agora nós temos um circuito relativamente simples, onde nós podemos calcular a resistência equivalente. Esses dois primeiros aqui estão em paralelo. Então, esse 8 e esse 8, eu posso fazer produto e soma, mas nem precisa, já que eles são iguais. Então, é só dividir pela quantidade de resistores. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, é como se eu tivesse assim agora, não é isso? Agora estão em série. 4 e esse outro 8 que sobrou aqui, ó. 4 e 8 em série, é só somar. 4 mais 8 vai me dar um resistor equivalente de 12 ohms. Questão 10. O circuito elétrico representa vários resistores ligados a uma fonte elétrica. Considere que o ponto A é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 1,5 amperes. Determine a tensão elétrica liberada por essa fonte. Então, ali está o desenho. E esse é um caso onde nós temos aqui uma fonte de alimentação nesse ponto. E aqui eu tenho o ponto A, e por esse ponto A passa uma corrente de 1,5 amperes.
Antes de mais nada, nós temos que entender, para poder estabelecer, poder calcular essa tensão, eu preciso saber qual o valor da resistência equivalente. Então eu vou marcar os pontos para tentar fazer esse cálculo. Ali é o ponto B, certo? O que eu fiz foi simplesmente abrir aqui. Ó. Então eu coloquei na outra extremidade o ponto B para poder marcar agora os pontos. Eu gosto de usar a ordem alfabética. Esse próximo ponto é o C, esse próximo ponto é o D. Bom, o que acontece? Nesse ponto, agora olha o que está acontecendo. Ligado a ele, a esse outro ponto aqui, há um fio sem resistência nenhuma. Não há resistor nele. Portanto, esse também é o ponto D. E aí que vem uma situação interessante, é que você vai perceber que esse resistor de 12, esse de 10, esse de 8, de 18, esse de 10 e esse de 12, estão entre dois pontos chamados pontos D. O ponto é igual. Na prática, o que significa isso? Significa que aqui estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Então não há diferença de potencial nessa parte destacada aqui. Se não há diferença de potencial, todos eles estão em curto-circuito. Repito, todos estão em curto-circuito. Isso ficou evidente porque eu fiz a marcação dos pontos. E fisicamente explicando, é porque não há diferença de potencial nesse trecho todo aqui que está sombreado. Então é como simplesmente não existisse. Mas calma, calma. Se você não entendeu assim, você pode depois tentar abrir o circuito e eu já vou mostrar para você como seria isso sem você, se você não sacasse isso daqui, se você não entendesse isso. Você iria montar o circuito e você ia perceber uma pequena aberração num ponto do circuito. Agora, se você entendeu que aquele trecho está em curto-circuito, você já pode ir direto para abrir o circuito e fazer. Mas calma, repito, se você não entendeu, assim que eu terminar essa explicação, eu vou te mostrar como você faria ao abrir o circuito, como é que você iria perceber que aquele trecho todo está em curto-circuito. Então, eu vou fazer o caminho de A para B, passando pelo ponto C e pelo ponto D. De A para C tem esse de 28. De C para D tem esse de 10. Tem ainda outro caminho de C para D, que é de 10 também, que é esse aqui. E tem um de D para B, que é esse de 27. 2 de 10 em paralelo. Você pode fazer o produto de soma, eu acho perca de tempo. Eu tenho dois resistores iguais, é só dividir pela quantidade. Tem 2? 10 dividido por 2 dá 5 ohms. Logo, eu fico com um circuito assim, ó, 28, 5 e 27. Em série, teremos 60 ohms. E para você que não entendeu, vamos lá, vamos fazer o jeito tradicional. Vamos abrir o circuito, marcamos os pontos E, F e G. E vamos traçar o caminho de A para B, passando pelos pontos C, D, E, F e G. Nem precisa marcar porque tem série, né? Mas tudo bem. De A para C tem aquele de 28 ohms. De C para D tem aquele de 10 ohms. Tem outro caminho de C para D, outro de 10, marcado ali. Tem um de D para E, que é aquele de 12. Um de D para G, que é também de 12. Um de D para G, também, que é outro de 12. Um de E para F, que é 18. Outro de F para G, que é 10. E por fim, um de D para B, que é de 27. Note que não há ligação de G para B. Todo aquele trecho
não passa corrente elétrica por ele, porque está em curto-circuito. Então eu posso simplesmente tirá-lo dali. Então esse é o trecho que eu vou analisar. De A até B, passando por aquele 10 em paralelo, que vai dar 5. Então eu terei 28 mais 5 mais 27, logo meu resistor equivalente vai ser igual a 60 ohms. Claro que agora eu preciso calcular a tensão, a DDP, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Para isso ele me deu a corrente elétrica de intensidade 1,5. Aplicando a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. R acabamos de calcular, dá 60, vezes 1,5 dá 90 volts.